Você já ouviu falar de Jesus? Ele é uma pessoa muito importante. Muita gente o segue. Jesus ama todo mundo. Ele quer que a gente seja legal uns com os outros. Vamos aprender mais sobre Jesus. Há muito tempo atrás, Jesus nasceu. Ele nasceu em Belém. Seus pais eram Maria e José. Jesus era um bebê muito especial. Ele nasceu num estábulo. Quando Jesus cresceu, ele ensinou as pessoas. Ele ensinou sobre o amor. Ele disse para amar todo mundo, até os nossos inimigos. Jesus também ensinou sobre o perdão. Devemos perdoar os outros, assim como Deus nos perdoa. Jesus fazia coisas incríveis. Ele curava os doentes. Ele fazia os cegos enxergarem. Ele até trouxe um homem morto de volta à vida. Jesus ajudava a todos. Ele nos mostrou que tudo é possível com Deus. Jesus contava histórias chamadas parábolas. Essas histórias tinham mensagens importantes. Uma história era sobre um bom samaritano. Ele ajudou um estranho que estava precisando. Jesus nos ensinou a ajudar os outros, mesmo que eles sejam diferentes de nós. As parábolas de Jesus eram mais do que simples histórias. Elas eram lições de vida, cheias de sabedoria e compaixão. Cada parábola tinha um propósito específico e era contada de uma maneira que as pessoas pudessem entender e refletir sobre suas próprias vidas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano é uma das mais conhecidas e poderosas. Naquela época, os samaritanos eram vistos com desconfiança e até desprezo pelos judeus. No entanto, Jesus escolheu um samaritano como o herói de sua história para desafiar esses preconceitos. Na parábola, um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões. Eles o espancaram, roubaram suas roupas e o deixaram quase morto à beira da estrada. Primeiro, um sacerdote passou pelo homem ferido, mas não parou para ajudar. Em seguida, um levita, outro líder religioso, também passou e ignorou o homem. Finalmente, um samaritano, alguém que era considerado um inimigo pelos judeus, viu o homem e teve compaixão. Ele parou, tratou das feridas do homem com óleo e vinho, colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma hospedaria para cuidar dele. Jesus usou essa história para ensinar que o verdadeiro amor ao próximo não conhece barreiras de raça, religião ou status social. Ele nos mostrou que devemos ajudar os outros, independentemente de quem sejam, e que a compaixão e a bondade são valores universais. A mensagem do bom samaritano continua a ressoar até hoje, lembrando-nos da importância de sermos bons uns com os outros e de estender a mão a quem precisa, não importa as circunstâncias. Um dia, uma mulher tocou na roupa de Jesus. Ela estava doente há muito tempo. Mas quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Jesus nos mostrou que Ele se importa com todos. Ele quer nos ajudar. Jesus teve uma refeição especial com seus amigos. Esta refeição não era como qualquer outra. Era um momento de união, de reflexão e de preparação para o que estava por vir. Jesus sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim, e ele queria deixar uma mensagem duradoura para seus discípulos. Foi chamada de Última Ceia. Este evento é um dos momentos mais significativos na história do cristianismo. A Última Ceia não foi apenas uma refeição, mas um ato simbólico que representava o sacrifício que Jesus estava prestes a fazer por toda a humanidade. Jesus compartilhou pão e vinho com eles. Ele queria que seus discípulos entendessem a profundidade de seu amor e compromisso. O pão e o vinho não eram apenas alimentos, mas símbolos de algo muito maior e mais profundo. Ele disse que o pão era o seu corpo. Ao partir o pão e distribuí-lo, Jesus estava mostrando que seu corpo seria quebrado por eles. Ele estava se preparando para o sacrifício supremo,
e queria que seus discípulos lembrassem disso sempre que partissem o pão. Ele disse que o vinho era o seu sangue. O vinho representava o sangue que ele derramaria na cruz. Este ato de compartilhar o vinho era um lembrete do novo pacto entre Deus e a humanidade. Um pacto selado com o sangue de Jesus. Jesus iria dar a sua vida por nós. Ele sabia que seu sacrifício traria salvação e esperança para todos. Com um coração pesado, mas cheio de amor, Jesus confortou seus discípulos e orou com eles, preparando-os para os desafios que viriam. A última ceia foi um momento de profunda conexão e significado, um evento que seria lembrado e celebrado por gerações. Algumas pessoas não gostavam de Jesus. Elas não entendiam sua mensagem de amor e compaixão. Jesus pregava sobre o reino de Deus, sobre a importância de amar o próximo e perdoar os inimigos. Mas, infelizmente, nem todos estavam dispostos a ouvir. Muitos se sentiam ameaçados por suas palavras e ações. Elas foram más com ele. Elas o machucaram. Os soldados romanos, em particular, foram extremamente cruéis. Eles zombaram de Jesus, bateram nele e o humilharam de todas as formas possíveis. A dor física que Jesus sofreu foi imensa, mas a dor emocional de ser rejeitado por aqueles que ele veio salvar foi ainda maior. Elas colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Esta coroa não era um símbolo de realeza, mas sim de escárnio e sofrimento. Os espinhos perfuraram sua pele, causando uma dor excruciante. Cada espinho representava a rejeição e o ódio daqueles que não compreendiam sua missão divina. Depois, fizeram ele carregar uma cruz pesada. Jesus teve que carregar essa cruz pelas ruas, sob o olhar de uma multidão que o desprezava. Cada passo era um esforço monumental, cada queda, uma lembrança de sua humanidade. Ele carregou a cruz até o lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, onde seria crucificado. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos amou muito. A crucificação foi o ato supremo de amor e sacrifício. Jesus, sem pecado, tomou sobre si os pecados do mundo. Ele sofreu e morreu para que pudéssemos ter a esperança de vida eterna. Seu amor por nós foi tão grande que ele estava disposto a dar sua própria vida. E mesmo em meio à dor e ao sofrimento, ele perdoou aqueles que o crucificaram, mostrando o verdadeiro significado do amor e do perdão. Depois que Jesus morreu, algo incrível aconteceu. Ele voltou à vida. Ele ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. Ele está com Deus no céu. Ele está sempre conosco. Jesus te ama muito. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você ame os outros. Leia a Bíblia para aprender mais sobre Jesus. As histórias dele são incríveis.